Bom, gente, então como a primeira, segunda e terceira aula foram aulas de correção, né, das atividades que nós fizemos na aula passada, agora nós vamos trabalhar então esse conteúdo que nós temos aqui, que são os termos integrantes da oração. Então, vocês já viram os termos essenciais da oração. Os termos essenciais da oração é o sujeito e predicado. Aí nós estudamos os tipos de sujeito, depois nós estudamos o tipo de predicado, depois nós caminhamos mais um pouquinho, nós vimos que dentro dos tipos de predicado, existe então os tipos de verbos que nós podemos considerar dentro desse predicado, aí a gente encontrou os verbos transitivos, né? Os verbos transitivos e os verbos considerados intransitivos, e que eles fazem parte também das orações. Dentro, ainda seguindo essa linha, agora nós vamos ver os termos integrantes da oração. Quem são esses termos integrantes da oração? Nós chamamos de complementos verbais. Preste bastante atenção que o complemento verbal, ele está no plural, significa que não é só um complemento. Olha aqui para vocês verem. Aqui nós temos complementos verbais e a gente tem complemento nominal. Ou seja, então nós sabemos que aqui a gente vai classificar mais de um e aqui nós vamos classificar só um, certo? Então nós precisamos pensar que nós temos termos essenciais, que aqui mesmo no livro de vocês já traz, que é o sujeito e predicado, e a partir de agora estudaremos os termos integrantes. O que é termo integrante? Que integra, ou seja, que forma a oração. Então, são termos integrantes da oração aqueles que completam o sentido de outros termos, de verbos e nomes. Então, se eu vou falar de um complemento verbal, eu vou completar o sentido de quê? De um verbo. Se eu vou falar de um complemento nominal, eu vou completar o sentido de quê? De um nome. Exercem essa função os complementos verbais, que nós conhecemos como objeto direto e objeto indireto, e o complemento nominal e o agente da passiva. Então, é esse que nós vamos ver. Então, os primeiros que nós vamos ver vão ser os complementos verbais. Os complementos verbais, então, eles são divididos em dois. Objeto direto e objeto indireto, que nós vimos lá na transitividade verbal. Então, você já sabe que os verbos da língua portuguesa podem ser transitivos e intransitivos. Então, transitivos é aquele que precisa dos complementos. Intransitivo é aquele que não precisa de complemento para ter sentido completo. Os verbos que têm sentido completo e não precisam de complemento são classificados como intransitivo. Já os que precisam de complementos são chamados de transitivos. Em outras palavras, os verbos transitivos precisam de complementos verbais. A seguir, veremos, então, a natureza de cada complemento verbal. E aí, nós vamos, então, voltar um pouquinho lá nos complementos verbais. Para isso, nós vamos descer a página e já fazer essas primeiras atividades aqui, ó. Sobre a chamada da manchete principal da página principal da Folha de São Paulo, aquela que nós vimos lá na aula passada, que nós corrigimos hoje. A cidade de São Paulo registrou o maior congestionamento de sua história. Então, aí nós temos, identifique o sujeito e o verbo dessa oração. Então, aí a gente precisa identificar o sujeito. Qual será o sujeito? Então, o sujeito é a cidade de São Paulo, ok? O sujeito é a cidade de São Paulo, certo? Depois, e o verbo dessa oração, qual que é? Registrou, ok? Então, isso aqui eu também posso encontrar quando eu encontro o sujeito e, consequentemente, o predicado, aí eu volto lá no conteúdo que vocês viram ainda com o tio Wilkes, que foi sobre o quê? Os termos essenciais da oração, sujeito e predicado. Só que aqui a gente já tá lá na frente. Sujeito e predicado nós já aprendemos. Letra B, agora copie a frase apenas até o verbo e responda. Esse verbo precisa de complemento para fazer sentido? Então, a cidade de São Paulo registrou.
registrou o quê? O maior congestionamento de sua história. Então, ele precisa, sim, de complemento. Qual que é esse complemento? O maior congestionamento de sua história. Há alguma preposição entre o verbo e o seu complemento? Não, nós não temos. Vou apagar aqui para a gente visualizar direitinho. Nós não temos preposição. E o que nós temos aqui, então? Um artigo. E se eu tivesse uma preposição aqui, o que eu teria? Eu teria um objeto indireto. Aí nós vamos ver a definição que o livro trouxe. Então, de objeto direto. Quando o complemento é ligado a um verbo transitivo de forma direta, isto é, sem preposição, ele é chamado de objeto direto. O verbo que pede esse tipo de complemento é chamado de verbo transitivo direto. Veja outro exemplo extraído de uma das chamadas, da primeira página da Folha de São Paulo. A prefeitura já inaugurou 255 quilômetros de faixas exclusivas para os ônibus. A prefeitura já inaugurou. Inaugurou o quê? Então, aqui está o objeto direto, certo? Ok.